Qual o impacto emocional que tem? Ontem, até na Rádio Globo, a gente estava recebendo mensagens dos ouvintes, muitos torcedores do Flamengo participando, evidentemente, né? Alguns preocupados com o peso e outros achando que é o contrário, que um time que embarca assim nos braços do povo não perde para ninguém. Eu acho que nesse Você jogo aponta mais para qual lado, time? eu estou um pouco mais no primeiro. Né? Peso? Sim, porque se tem uma coisa em que o River leva vantagem, eu acho o Flamengo favorito. Mas se tem uma coisa que que River leva vantagem, é experiência de jogar esse tipo de final. Né? Se olha para o time de Flamengo, e tem jogador lá muito emotivo. Tem jogador lá que é uma bomba relógio. Gabigol. E um pouco o Bruno Henrique também. Qual vai ser o efeito da emoção da coisa em cima deles? Se eles conseguem controlar, canalizar essa emoção pelo lado positivo, o Flamengo é mais favorito ainda. Mas isso pode atrapalhar. Se lembra um jogador tão equilibrado quanto o Juninho Pernambucano, com emoção de jogar contra a França, país com que ele teve forte ligação da Copa, na Copa de 2006, chorando o hino nacional. Não rendeu no jogo. O peso emocional tirou ele do normal para o lado negativo. Isso um medo que eu tenho para o time de Flamengo. E se ontem ainda existia, claro que eu acho que não, né, gente? Mas se ontem ainda existia dentro do elenco do Flamengo algum jogador que não sabia o tamanho da Libertadores, não, lógico que não, tô brincando, mas assim, só como força da expressão, né? Se alguém ainda sobrava, alguém que, sei lá, estava meio distraído, fala, mas será que a Libertadores é tão importante para essa torcida mesmo? Acho que ontem, né, acaba com qualquer dúvida. Tá definido. Do que representa ganhar a Libertadores para o torcedor do Flamengo. Se você pesa os dois times, eu acho que o Flamengo, no plenitude de todas as posições, o Flamengo tem mais profundidade. Tu olha para o time de River, você pensa, como eles vão defender contra isso aí? Martínez IV, o zagueiro, está enchendo muito a bola dele lá, mas ele erra muito. O Pino, o lado, tem 36, já foi mais rápido. O lateral direito, o Montiel, é muito melhor no apoio do que defensivamente. Então, o peso em cima de Enzo Pérez, que vai fazer a proteção, é muito grande, né? Porque o Flamengo te ataca com todos os ângulos. Mas essa tinha uma análise tática e técnica perfeita. Isso. Perfeita. Mas há pouco você falou do componente emocional, psicológico e mais. O River tem muito mais isso que o Flamengo, porque o River está frequentemente participando. Já conhecer a atmosfera. Estar presente no lugar do tipo assim, eu já estive aqui algumas vezes, enquanto que o adversário não frequenta isso aqui há muitos anos. Para eles não pode ser maior do que o ano passado. Sim, Boca. Então, sim. Dá para jogar um pouco mais relaxado. É meio, não relaxado, né? Mas mais anestesiado. Ou seja, consegue deixar um pouco. Né? E outra coisa, a gente sabe como é o futebol argentino, né? A história do futebol argentino, a tradição do futebol argentino. É óbvio que os jogadores argentinos vão usar isso em relação aos jogadores do Flamengo durante o jogo. Mas vão conseguir usar melhor se o Flamengo não for capaz de fazer o que tem feito em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro, que é impor o seu volume ofensivo desde o início. Sim. Se o River conseguir... Claro, também podemos levar em conta outra possibilidade, do River começar agredindo o Flamengo, surpreender e tal, né? Mas em jogos em que o Flamengo não conseguiu, de cara, se impor ao adversário, essa coisa psicológica foi pesando mais, principalmente em confrontos contra times do Rio. Foi. Eu nem vou falar do jogo do Vasco, porque esse teve muitas alternâncias. Claro. O Flamengo fez o gol com 38 segundos. Nem contra o Fluminense. Mas o jogo do Botafogo. Sim, porque o Fluminense fez um gol com 4 minutos. Mas a partir do momento que o gol demora a sair, né? Por exemplo... A questão da rivalidade com o Botafogo, por exemplo, foi aparecendo muito mais. Flamengo e Inter. Um jogo de diferença técnica Flamengo e Inter grande, no primeiro jogo. Não é o Flamengo e River. O Flamengo e Inter no primeiro jogo. Teve muito disso. O jogo estava muito amarrado. O Flamengo foi fazer um gol, esse jogo no Maracanã, o Flamengo foi fazer um gol somente no segundo tempo. Parecia que aquele jogo ia terminar empatado. Sim. Porque o Inter estava cozinhando o jogo, amarrando o jogo. Por exemplo, Flamengo e São Paulo foi assim.
Se o jogo tem esse ritmo, né? Se a história é contada dessa maneira, aí o River passa a ter muito a seu favor. Sim. A questão da experiência, Claro. a tranquilidade de ser o atual campeão, de não ter esse peso todo em cima dele, tudo isso vai... De ter vivido já, né? Porque, por exemplo, mesmo que o Flamengo, eu estou tentando... Tem algum jogador do Flamengo campeão da Libertadores? Não, né? Campeão da Libertadores? A gente precisa repassar mentalmente. Eu estou tentando aqui... Mas de cabeça eu te diria que não. Sim, claro, alguns jogadores... Nossos internautas estão de plantão para nós. Quais times brasileiros ganharam Libertadores nos últimos anos? Grêmio em 17, Galo em 13. Galo em 13. E não tem nenhum jogador. Tem o Berrio. Atlético Nacional. Sim, pelo Atlético. Pelo Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional. Está longe de ser um jogador... Não é mais. Importante. Nem é mais. Não, e nem é mais a primeira opção, né? Não, ele não é do rodízio mais. Sim, não é. Ele ficou fora. Ele perdeu espaço para o Vitinho e para o Renier. Ele não é mais aquele 12º. Houve momentos que o Berrio era o 12º. No jogo contra o Grêmio, ele seria a entrada mais óbvia, porque o Renier estava claramente sentindo o jogo. Sim. Aí também depois teve a expulsão do Gabigol, que impediu qualquer chance dele entrar.